vamos falar de precatórios e de fundos de precatórios. Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal da Suno Research. Eu sou Carlo Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e estamos aqui para falar hoje de um assunto que muita gente me perguntou nas últimas semanas. Estou vendo que tem um grande interesse sobre o assunto. Vamos falar de precatórios e de fundos de precatórios. E para isso a gente vai falar com um especialista do assunto, o Glauco Cavalcante, que é SEO da BLP Asset, que é uma gestora que tem, entre outras coisas, também precatórios e já aí também um fundo de precatórios. Muito bem-vindo, Glauco, e obrigado por estar conosco. Obrigado, Carlos. É um privilégio estar com a Suno. Parabéns pelo trabalho. Tão pouco tempo que a Suno já está fazendo e sendo conhecida no mercado. Então, para mim, aqui da BLP, é um enorme privilégio estar com você. Prazer todo nosso e, mais uma vez, muito obrigado por ter nos dedicado um pouco aqui do seu tempo, que a gente sabe que sua agenda está sempre muito cheia. Então, vamos direto ao ponto, vamos falar então de precatório, mas antes vamos falar um pouco da BLP, né? BLP Asset. Conta um pouco para nós o que essa gestora é e o que a gestora faz também. Carlos, basicamente a BLP é uma gestora fundada por ex-executivos egressos do antigo Banco Garantia e Banco Credit Suisse. Então, em 2010, esses executivos saíram do banco. Eu fui responsável pela parte de gestão de fundos durante muitos anos, eu fiquei 21 anos no Garantia Credit Suisse, e nós saímos do banco para montar nossa própria gestora. E eu gosto de dizer que a BLP é uma gestora que foi criada bottom-up, e não top-down. Bottom-up, que é o seguinte: primeiro, o produto. Então, o que a gente tem de produto para fazer? Nós somos uma gestora independente, a gestora é nossa, não estamos ligados a nenhum banco, a nenhuma distribuidora, a ninguém. E se a gente tiver bons produtos, vamos colocando os bons produtos no mercado. Então, a BLP são 4 caixinhas, são 4 áreas. A primeira é Distress, que na verdade já está aqui na posição embaixo, BLP Distress. Em 2012 a gente descobriu mais ou menos o mercado de Distress. Então, são fundos que a gente compra dívidas de empresas que estão inadimplentes para tentar recuperar esse valor. Depois disso, a gente conseguiu montar, em 2015, a gente começou a aprender um pouco sobre precatórios e fizemos a divisão da BLP Créditos Judiciais. Então, BLP Créditos Judiciais são fundos de legal claim, vamos dizer, são brigas judiciais que a gente compra. Lá fora é um mercado muito comum, né? Você adiantar recursos contra uma briga judicial. E, por acaso, no Brasil, o grande mercado tem sido o mercado de precatórios e direito de crédito. E a gente entrou nesse mercado. O mercado está indo muito bem, está organizado, já tem bastante gente fazendo. Então, a gente fez alguns fundos de precatório. A terceira caixinha nossa foi em 2017, BLP Criptoativos. Em 2017, eu aprendi um pouco sobre criptos, o meu DNA é engenharia de computação, e a gente fez o primeiro fundo de criptoativos do Brasil. O fundo já tem 3 anos e meio. Na verdade, é um fundo no exterior, não é aqui no Brasil. A operação não é no Brasil, a operação é toda feita lá fora. E aqui no Brasil a gente tem 2 feeders que alimentam os fundos lá fora. E desnecessário dizer, está todo mundo lendo o jornal, como estão indo bem esses fundos, né? E, por último, a BLP Multimercados, a turma que fazia a parte de gestão de fundos tradicionais, long short, basicamente voltada em equity, ações, long only, ações de long short. É uma turma que está fazendo esse tipo de gestão lá comigo, com o Inácio Poncheco. É isso, essa é a BLP. Esses são os nossos fundos, basicamente. Os fundos que estão em vermelho, fundos estruturados. Os fundos que estão em azul foram entregues, já devolvido, o fundo acabou. E os fundos em azul claro são os fundos que estão funcionando. Então, já tivemos alguns fundos de precatórios. O último é esse PCJ7, que está aqui no canto direito. O fundo começou há 1 ano e meio, já está rendendo 5,74%, que não é o nosso target, é óbvio. Precatórios. O que são precatórios? A gente fala muito sobre precatórios, mas é muito simples, tá? Precatórios são dívidas contra os entes federativos. Então, você sofreu uma desapropriação, você é funcionário público e vai processar o seu patrão. Então, é um processo judicial normal, como todos que a gente conhece, que, por acaso, a parte passiva, o requerido, ou é a União, o governo federal, ou é algum dos estados da União,
ou são alguns dos 5.800 e tantos municípios que estão aí. Então, são as 3 esferas administrativas. Tá? Os precatórios podem ser alimentares, no caso, por exemplo, de funcionários públicos, que, aliás, 90% dos precatórios, não do valor financeiro, tá? Do número de precatórios, são funcionários públicos. Ou eles podem ser não alimentares. Tá? Basicamente, e o que são direitos de crédito? Direito de crédito é antes de virar um precatório. Tá? Então, quando virou um precatório, é o seguinte: o governo federal desapropriou a fazenda do Carlo, já concluiu que a fazenda valia R$ 1 milhão e o governo federal está devendo para o Carlo R$ 1 milhão. Acabou. Acabou o assunto, vai ter que pagar de alguma forma, eu vou mostrar como funciona isso. O direito de crédito é o pré-precatório. Ainda não é um precatório, está quase lá, está virando precatório. A gente já sabe que o Carlo, no caso do exemplo aqui, foi expropriado da terra dele, ou que o Carlo é um funcionário público e a União deve para ele, está apenas fazendo as contas de quanto é o valor. Então, antes de virar um precatório, já é um direito de crédito, mas ainda não sabe exatamente qual o valor, muito menos quando vai ser pago. Então, o nosso fundo, ele compra tanto precatórios, já listados, já fixos, como também direito de crédito, o que ainda está na briga, o que ainda não foi comprovado o valor, mas eu já sei que existe o crédito. Obviamente, os preços são diferentes, já podem ter uma noção disso. Um precatório não é uma LFT, gente, não é um CDB, que eu ganhei e recebo, tá? Tem toda uma burocracia. Então, às vezes, a gente recebe a boa notícia: olha, nosso precatório vai ser pago. Quando? Daqui a 6 meses. Você tem que passar pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, aí você tem que provar que o fundo é dono do precatório. Então, leva um tempo. Normalmente, por exemplo, os precatórios começam a ser pagos em junho de cada ano, maio, junho de cada ano, e eu recebo isso em agosto, novembro. Eu tenho um precatório ainda de 2021 que eu não recebi ainda. Está parado lá no Banco do Brasil. Mas tudo bem, mas eu vou receber. Tá? Quando a gente fala de precatório, são basicamente esses tipos que estão aí. Tá? Ou é uma questão tributária, alguém pagou a mais um imposto, ou é uma questão trabalhista, como eu já falei, ou é uma desapropriação, como já dei o exemplo, ou é um IAA 4870, é um exemplo de uma causa de indenização do governo federal por ter mantido o preço do álcool e açúcar muito baixo, ou é alguma coisa com saúde, repasse de SUS tributário, ou é o Fundeb, que foi um assunto grande de precatório. Basicamente, 95% dos assuntos são esses. Tá bom? Os estados e os municípios não tinham condição de pagar os seus precatórios. Como funciona com os precatórios federais? Funciona o seguinte: na hora que diz que vai ser pago, e tem que ser pago, e o tribunal manda a União pagar, se essa ordem, esse comando, essa requisição, que a gente chama, chega até o dia 30 de junho de cada ano, ele vai entrar no orçamento do outro ano seguinte. Então, esse ano agora, 30 de junho de 21, orçamento de 2022. Você recebe até, grosso modo, dezembro de 2022. Esses são os precatórios federais. Os precatórios estaduais, eles são diferentes. Como os estados, os municípios, desculpa, estadual e municipal, eles não imprimem dinheiro, né? A máquina de imprimir dinheiro está em Brasília, não está nos estados, não é isso? Eles dizem o seguinte: devo, não nego, pago quanto puder. E aí foi feita essa emenda constitucional, a 94 e a 99, para organizar essa situação de uma maneira transparente. Tá? Isso é outra coisa que eu tenho para falar para vocês. O mercado de precatório é muito transparente. Tá? A gente consegue ver as filas. Então, o que os estados fizeram? Eles fizeram uma fila. Eles se comprometeram, grosso modo, tá, gente? Mais ou menos detalhe, a pagar mínimo 1,5% da receita corrente líquida deles em precatório. Então, eu vou mostrar isso mais na frente para vocês. Ele tem um mínimo que ele tem que pagar e ele vai pagando à medida que ele tem a receita dele, mínimo 1,5% por ano. Ele pode pagar mais? Se ele tiver dinheiro, ele paga. Senão, ele tem que pagar o mínimo 1,5% da receita corrente líquida dele. Ponto. Adicionalmente, os estados e municípios fizeram o seguinte: depois, fizeram o seguinte: olha, eu vou formar uma fila. Então, de novo, o precatório federal não tem fila. Entrou no orçamento, paga. Estadual e municipal tem fila. A fila é limitada a 1,5% da receita corrente líquida. Mas, além disso, eles podem, foram permitidos por lei, a oferecer, se tiver em caixa, um desconto de 40%. 40% de desconto para quem quiser furar a fila. Então, se você estiver lá no final da fila e falar assim: eu tenho 100 mil reais para receber aqui. Não, mas eu aceito 60 mil.
Então você entra com o processo e fura a fila. Esse fura a fila, gente, é 8 meses, tá? Vamos lá. E é um processo, tá? Não é. Estou aqui no Banco do Brasil, quero te contar. Não é assim. Você tem que ter um advogado, você tem que entrar, fazer as contas, checar se está sendo. E aí se submeter a esse desconto. Basicamente isso, tá? Falando um pouco de números, esse é um gráfico muito interessante para vocês verem a evolução de quanto está sendo pago de precatório. Desde 2004, isso era na faixa de 2 bi, e esse ano agora, 47 bilhões de reais de precatório. Tá? 47 bilhões. Então, é um mercado que veio crescendo de pagamento. Aí você fala, meu Deus do céu, Glauco, o país vai quebrar. Meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Ok. Esses números estão chamando a atenção. Tanto que ano passado teve aquela discussão, que foi o Covid, segura os precatórios, não segura tal. Enfim, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, na verdade, gente, esses são passivos, são contingências que a União, ou no caso aqui a União, que está na tela, né? Mas vamos generalizar, foram gerando ao longo dos tempos, ao longo do passado. Isso está sendo pago agora. Não é que eles estão gerando mais passivos ainda. A impressão que eu tenho, que nós temos aqui na BLP, é o seguinte: isso vai ser pago, vai levar tempo, mas, assim, à medida que o tempo passa, isso vai diminuir. Porque as coisas estão mais. Tem muita coisa, gente, de inflação, salários, coisa que não tem mais. Plano Collor, plano disso, plano daquilo, desapropriações mal feitas, coisas não. Ou seja, coisas foram geradas lá para trás. A má notícia é que a conta está chegando para o governo, para todos nós, né? Na verdade, quem paga somos nós, é o Tesouro, somos nós, né? A má notícia é essa, mas a boa notícia é que minha impressão, aqui a gente acha que isso vai diminuir uma hora, tá? Esses são os precatórios federais, só para você dar uma ordem de grandeza, tá? Esse aqui é um mapa do Brasil, obviamente, todo mundo conhece, tá? E aqui eu tenho, não é um slide muito bonito, mas aqui na cor não ficou bom, mas enfim, do claro para o escuro é o anos de atraso. Então vamos lá, São Paulo, estamos em São Paulo, está vendo a cor escura ali, São Paulo. São Paulo está pagando esse ano 2004, 2005. Precatórios que entraram na fila em 2005. Nós estamos recebendo agora, 15 anos depois. Tá? Amazonas, está clarinho. Tocantins, está clarinho. Maranhão, vai ficando mais claro. Rio Grande do Sul, Paraná, ó, como está escuro. Tá? Então, esses são as filas dos estados. Então, quando a gente compra um precatório federal, é mais simples, já expliquei para vocês. Né? Quando eu compro um direito de crédito, é mais complexo, federal. Quando ele vai virar. Agora, no caso dos estaduais, quando eu compro, eu tenho a primeira pergunta: quem é o Estado? Né? Como é que está a fila do Estado? Como está a dinâmica da receita líquida do Estado? Isso tudo o fundo tem que analisar para fazer a sua estimativa de quanto vai pagar e a expectativa de recebimento. Todos os estados têm negociação. Todos. Municípios também, menos, mas todos os estados têm mercado. Um mercado esse. Fila do Maranhão, 2004. Fila do Ceará, quanto é que está? Eu pago tanto. Então, existe um mercado que ainda está se organizando, mas é relativamente organizado. Tá? Esse é o valor dos estoques pelos estados da federação. Obviamente, São Paulo está encabeçando aí, né? São Paulo são 27 bi de dívida, né? Grosso modo. Essa é a dívida toda, é o estoque, gente. É o estoque, não é quanto ele paga por ano. Então, o estado de São Paulo deve 27 bi de precatórios. Depois vem o Rio Grande do Sul, o Paraná, o Distrito Federal, que também é um estado, o Rio de Janeiro, bem-vindo. E aí você vai descendo, obviamente, esse aqui é o PIB, né? Não precisa falar muito, né? Mais ou menos os precatórios estão ligados ao tamanho dos estados, não é isso? Esses são os estados. Aqui eu explico um pouco o que é a dívida consolidada e dívida líquida. É o seguinte: a dívida consolidada não pode ser maior do que 200% da receita líquida, tá bom? Para estados, para municípios é 120%. Ou seja, você não pode dever mais do que o dobro da sua receita corrente líquida. Essa é uma condição. Com as contas sustentáveis, no caso. Exato, né? Solvente, sustentável. Boa, cara. Mais ou menos isso. Esse aqui é um gráfico dos estados, tá? Então vamos direto para quem descumpre. Rio de Janeiro, a minha terra, né? Pelo sotaque, tem algum sinalzinho só, apenas, né? Então, a minha terra, mas eu já saí do Rio há muitos anos, mas eu já tenho o green card paulista aqui. Mas, enfim, descumpre o Rio de Janeiro, né? E descumpre o Rio Grande do Sul. Eles devem
acima de 200% da receita deles. Tá? E aqui tem os estados melhores ou piores. Tá? Tem estado do Espírito Santo, Mato Grosso, olha a situação deles. Bem melhor. Né? Mato Grosso do Sul, só 45%. Tá? Isso dá um grau de solvência. Então, a mensagem que eu quero transmitir para os investidores, para o pessoal da Suno, é um risco de crédito, tem uma análise de risco de crédito de cada estado. Aqui, quanto foi o superávit primário do estado de São Paulo ao longo do tempo, é uma coisa que a gente acompanha também. Aqui, a trajetória da dívida líquida. Ó, o estado, nem sempre São Paulo cumpriu. 2003, 2004, não cumpriu. Não cumpriu, devia mais do que 200%. Então, o secretário de Estado tem que ficar de olho nisso daqui. E a gente, como credor do Estado de São Paulo também. Tá? Qual é o meu objetivo aqui? Não é transmitir para vocês, é que é uma coisa organizada e transparente. Tá? Então, não é que eu estou entrando no precatório, não sei o que está acontecendo. Não é, não. Sabe sim, o governo dá transparência. Todas as esferas do governo dão bastante transparência de tudo que está acontecendo. Tá? Então, você deve 27 bi o total de São Paulo, até 2007, lembrando, está pagando 2004 agora, 2005, deve 8 bi, e aqui ano a ano. E se você quiser entrar no analítico, ou seja, ver precatório por precatório, em que lugar da fila ele está, qual é o número dele, totalmente transparente. Tá? Isso é uma coisa boa, que dá transparência para o mercado, dá transparência para os governos e para o cidadão. Aqui é uma conta meio simples que você faz, quantos anos ele vai demorar para pagar. Então, São Paulo aqui demoraria 12 anos para pagar. E aqui, assim, é um gráfico, é um slide meio simples que eu fiz, que eu acho muito interessante para explicar como funciona o mercado de precatórios. Tá? Então, todo mundo já entendeu mais ou menos que eu tenho precatórios federais e direito de crédito federais, e eu tenho os estaduais e municipais. Tanto o precatório como o direito de crédito estadual e federal. Viu? Você pode negociar uma coisa que nem virou precatório ainda. Estadual e municipal também. Tá? É menos comum, mas acontece. Mas o mercado, acho que quem trabalha nesse mercado, quem opera nesse mercado, tem que olhar esses 6 quadros aqui, essas 6 caixinhas. Primeiro ticket, até R$1 milhão, entre 1 e 10, entre 10 e 100, maior que 100. Ou seja, isso interfere no preço. Quanto mais baixo o precatório, mais fácil de você comprar ele, mais simples, provavelmente, então ele vale mais. Precatório muito grande, vale menos, tá? Grosso modo. Formato do negócio. Ou você paga à vista, então o Carlos quer me vender o precatório dele, paga à vista e pronto. Ou, se tiver uma incerteza muito grande do tempo, se for um direito de crédito, que eu não sei exatamente quanto eu posso dar uma entrada para o Carlos, falo, Carlos, te dou uma entrada aqui de tanto, à medida que eu for recebendo, ao longo do tempo, se eu receber, a gente faz uma cascata. Se eu receber em 3 anos, eu pago tanto. Se eu receber em 4, eu pago tanto. Então, é uma entrada com earn-out, que a gente chama. Embaixo é mais ou menos a mesma coisa. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas você coloca uma taxa de juros ao longo do tempo. Então, são 2 formas de negócio. À vista ou a prazo, né? Vamos dizer assim. Né? Originação. Como é que a gente acha os precatórios para o nosso fundo? A gente vai na LOA, na Lei de Orçamento Anual, está tudo lá. Você pesquisa, vê quem são os caras e liga. Quer um direito precatório? Simples assim. Tá? Pesquisas nos tribunais, o que está acontecendo em direito de crédito. Tem gente que especializada nisso, são corretores, pessoal que roda o Brasil inteiro, que fica especializado em vender precatórios ou direito de crédito. Ele liga para a gente, quer comprar isso? Relacionamento com advogados, porque, como eu falei, não sei se vocês lembram, tudo tem os advogados envolvidos, os advogados que representam a parte contra a União, Estados e municípios. E os advogados têm os seus clientes, eles chegam para o cliente e falam, você quer vender seu precatório, quer fazer... Inclusive, eles vendem os próprios honorários. É muito comum. Tá? E relacionamento com empresas. Muitas empresas têm precatório nos seus balanços. Né? Exportadoras, siderúrgicas, por N motivos. E as empresas fazem negócio com isso. Tá? Os preços oscilam, a gente tem um foco entre 20% e 30% ao ano, que é o retorno. Isso aqui já está ultrapassado um pouco, porque como os juros caíram tanto e o mercado está mais organizado, mais competitivo, que é bom, os retornos diminuíram muito. Tá? Muito não, diminuíram. Então, quem compra precatório para dobrar o valor, não é verdade. Tá? Os retornos diminuíram. Cedente, você tem 2 tipos de cedente, ou é o indenizado ou é o advogado, como eu falei para você, ou uma combinação dos dois, ou o Carlos me vende o direito dele e o advogado dele tem 10% às vezes, também pode me vender. E, por último, como é que eu precifico o risco, Carlos? Como é que quando eu vou comprar, eu olho essas 5 coisas. Quem é o ente federado?
né? Dá para ver os melhores estados, eu pago mais. Piores estados, paga menos. Né? Quem é o cedente, o carro. Aí é como se fosse, quando você compra um apartamento, compra um imóvel, você não tem que puxar as certidões do sujeito. Então, será que o Carlos está com a certidão certinha, está em dia, tudo direitinho? Tem que checar isso tudo, tem custo. Tem que fazer uma due diligence no cedente. Tá? O tamanho do ticket, que eu já falei para vocês. A coisa tem que estar julgada. Isso é importante. Lembra que eu falei para vocês? O fundo só compra, não é uma briga judicial. O fundo compra se o direito já existir. Então é o seguinte: o cara produziu cana, vendeu abaixo do preço, confirmou? Ótimo. Ele tem direito. Agora, quanto eu não sei. Quanto foi de cana que ele produziu? Qual foi o prejuízo que a União deu para ele? Isso é outro problema. Então, mas a coisa tem que estar julgada. Se não tiver julgada, não entra. E a forma de cálculo? As formas de cálculos no judiciário não são triviais. Tá? Tem indexadores diferentes, os juros são simples, não é trivial. Então, você tem que ver a complexidade disso. Isso é o mercado de precatórios, como ele é negociado. Tá? Aqui tem um pouco de workflow, não vou falar muito disso, mas a gente prospecta, a gente analisa. Por exemplo, vocês terem uma ideia, nosso fundo está com 49 precatórios e direitos de crédito, né? E eu já analisei 250. Então, é mais ou menos 240. Isso que eu fui a fundo para analisar, tá? Então, tem mais ou menos 50, 1 para 5. Tá? Isso fora o que me passa todos os dias aqui. Entendeu? Depois de comprado o precatório, é feito os contratos, né? Você assina o contrato, como se fosse uma escritura de compra e venda de um imóvel, você vendeu o seu direito, aí eu vou habilitar, judicialmente, eu vou lá no tribunal e dizer, olha, o dono do precatório não é mais o Carlos. O dono do precatório agora é o FIDIC BLP PCJ 7. Perfeitamente. Depois eu vou fazer o acompanhamento e vou levantar isso. Essa parte que não é eletrônica, eu já falei isso para vocês no começo. Tá? No momento que eu tenho a boa notícia que eu vou levantar o precatório, até eu levantar, vou levar 6 meses, até mais. Tá? Esse é o nosso fundo, é um fundo de 3 anos. É um fundo, Carlos, como a gente falou, para investidores profissionais. Tá? O mínimo de subscrição é 100 mil. Por que é investidor profissional? Porque é ICVM 444. Então, exige que seja investidor profissional. Como funciona o fundo? Eu tenho 3 anos para investir. Então, eu posso comprar ativos em 3 anos. Aí eu paro. Passou 3 anos, eu paro de investir e vou desinvestindo. Todo o dinheiro que volta, eu vou distribuindo para os investidores. O fundo está com 1 ano e meio, eu já comprei todos os ativos, todos 100 milhões, tudo bem. Já recebi precatórios, e com esse dinheiro eu estou comprando de novo. Mas em 3 anos eu preciso parar de comprar. Tá? Parar de comprar ou parar de receber também? Ou seja, só 3 anos de compras, e aí você espera que os últimos precatórios sejam entregues, depois se devolve e fecha o fundo, ou 3 anos? Isso. Então, no total prazo de desenvolvimento. Então, tipo, é 3 mais 7, 10 anos. Não. 3 mais 4, desculpa. 3 mais 4, perfeito. Perfeito, tá. Agora, bom, isso aqui eu já falei, critério de elegibilidade. O fundo tem que ter o direito de crédito tem que existir. Eu tenho um comitê de investimento também, dentro do fundo, principais investidores, eles são parte do comitê, eles aprovam ou não as operações que o gestor, no caso eu, a BLP, apresenta ao fundo. Né? O fundo ele está dividido, ele é um fundo, como a gente diz, e eu quero ter uma diversidade. Tá? Então, o que eu faço? Eu posso ter até 100% do fundo em precatórios federais, se eu encontrasse. Tá? No máximo 50% em estaduais e no máximo 1/3 em municipal. O objetivo aqui é diversificar. Tá? Eu posso ter no máximo 50% em direito de crédito, máximo 25% em estadual e máximo 15% em municipal. Porque, como vocês já perceberam, o direito de crédito é mais arriscado. Rende mais, mas é mais arriscado. Máximo 20% por ativo, ou seja, se o fundo tem 100 milhões, eu só posso comprar um ativo de 20. O objetivo, de novo, qual é, Carlos? Não concentrar o fundo. Tá? E máximo 30% por tipo de ação. Então, vocês lembram aquele gráfico que eu fiz lá? Tributário, salarial. Eu não quero ter o fundo todo numa causa. Né? Pode ter vários ativos, mas numa tese só. Porque vai que essa tese dá algum problema, eu vou comprometer o fundo inteiro. Então, a mensagem aqui para o investidor é o seguinte: você pode comprar um precatório aqui, outro ali e tal, mas o fundo diversifica. Se uma coisa vai muito melhor, outra não vai tão bem, uma coisa compensa a outra. Tá? Essa aqui é uma fotografia do fundo, não vou entrar em detalhe, mas
é uma pizza de tudo que a gente tem dentro do fundo. Tá? Esse é o fundo, quando ele não estava investido todo, porque essa apresentação eu fiz para a Suno em outubro. Tá? Sim. Então, eu estou usando ela agora. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Na época, dos 78 milhões, 74, né? Hoje já são 100. Tá? Mas eu tinha em direito de crédito federal 38%, em precatório 26%, apenas 2% estadual, 6% em municipal, e nada em direito de crédito estadual ou municipal. E por assunto, salarial 27%, RRA é um tipo, é uma questão de tributária barra salarial, salarial pura, 16%, IAA, desapropriações, foi o exemplo que eu dei do carro, né? Prestação de serviço, o que é a prestação de serviço? Acontece também. Alguém fez uma obra para o governo não pagou, ele vai para cima do governo. TDA, diferença, é uma diferença sobre títulos da dívida agrária, salários quinto e INSS. Então, isso é um exemplo da diversificação do nosso fundo. É isso, Carlos. Acho que Legal, legal. Agora, o que acho que interessa ao nosso público, a gente já vai para os finalmente, né? É o que diferencia um fundo de precatórios de um fundo tradicional, assim, em termos de rentabilidade, em termos de risco, de volatilidade, até de incerteza, né? Com essa questão da Covid, as contas públicas não estão exatamente no melhor momentos, né? É, como você definiria o grande diferencial de um fundo de precatórios dos fundos multimercados ou de ações, etc? Primeiro, a pergunta é excelente. Primeiro, você não tem liquidez, né? Você compra o fundo, tem que esperar os 7 anos. Apesar de que, se você comprou meu fundo com 100 mil, vamos dizer, e você quer casar uma filha, quer reformar a casa, está precisando de dinheiro, você pode vender as cotas no secundário. Então, o fundo não tem liquidez, mas você pode vender as cotas no secundário. Essa é a primeira diferença. Então, vamos dizer assim. Exatamente. Outra coisa é a taxa de retorno, né? Vamos lá, eu estou falando ali de 20%, assim, de novo, não estou prometendo nada, atenção, né? A gente sabe Esse disso. não é um vídeo de indicação de ativo, nem de promessa de rentabilidade. Mas vamos ver, mas vamos falar 15% ao ano, 18% ao ano, meu Deus, com juros de 2, 3, se você compuser isso em 7 anos, que você viu aí, é a velha coisa, né, Carlos? Que a gente sabe muito bem, você entrega liquidez em favor de rentabilidade. Né? Então, essa é outra diferença. Né? Outra vantagem de estar num fundo, em vez de você ir comprar o seu próprio precatório, porque você pode comprar um precatório de alguém. É difícil você encontrar as pessoas que vendem, esse é o nosso trabalho, mas, de novo, é como qualquer fundo, diversificação. Você vê, eu tenho aí mais de 50 precatórios. Se um der algum problema, se tudo desse certo, eu daria, sei lá, 20%, 25% ao ano. Mas não é assim. As coisas vão dar errado. E eu espero que uma coisa, mais ou menos, compense a outra. Eu não falei que eu tenho um precatório que eu não recebi ainda? Isso, enquanto eu não recebo, a minha taxa de retorno vai caindo. Então, a grande vantagem de você estar num fundo como o nosso é que ele está diversificado. Né? Essa é a diferença para o fundo de você ter um ativo propriamente dito. Né? Agora, com relação à volatilidade, é uma vantagem e uma desvantagem. A gente gosta de brincar no mercado que não tem tela do Bloomberg. Né? Esse negócio aí, um fundo de ações, você está vendo no Bloomberg, tá oscilando, o dólar. Tá. Aqui não, aqui esses fundos esses ativos eles são marcados na curva, eu corrijo ele pela taxa de rendimento, ele mais ou menos vai andar. Se houver algum evento, o auditor me obriga a marcar, fala assim, não, mas Glauco, isso aqui vai pagar semana que vem? Já está no orçamento? Sobe o preço dele, eu tenho que marcar ele. Ou então, não, isso aqui você não está vendo? Deu problema, o estado do, sei lá, Distrito Federal falou que não vai pagar nada. Você tem que dar Então, você não tem muita volatilidade. Isso é bom, porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Por outro lado, você não está enxergando. Então, isso é uma coisa interessante, Carlos, que acontece muito no mercado. É interessante. O cara que investe nisso não tem que olhar, nem dá para olhar o preço, porque ele tem que conversar com o gestor, ver o que está, mas não, a volatilidade é uma coisa meio diferente, né? Essa outra diferença para um fundo normal. Tem gente que gosta, prefere. Né? Não, eu entrei agora, vou ver o que vai ser lá na frente, a gente se fala daqui a 5 anos, Glauco. Tem gente que não quer saber quanto é que está. Não tem resposta para isso. Mas a resposta para a tua pergunta é diferente, porque você não tem precificação.
Perfeito, perfeito. Agora, última pergunta, Glauco. A gente viu no passado, como também você lembrou, que o governo federal tentou, vou usar um termo forte, meter a mão no precatório para financiar as despesas correntes que foram criadas, foram geradas por causa da emergência do coronavírus. Obviamente, teve uma levantada de escudos contra essa tentativa que acabou no nada, mas a vontade, né, do governo teve. E do governos estaduais e municipais, acredito que tenha a mesma vontade de achar recurso fácil, imediato e também identificável, né, rapidamente identificável, ou seja, os precatórios também estaduais e municipais. Agora, o que você acha vai acontecer nesse ano e nos próximos anos? Qual é a previsão, né, da BLP no caso dos precatórios federal, municipal, estadual? Federal, estadual e municipal. Vai ter tem um risco que algum estado ou município, a própria federação, a própria União, tentem de novo meter a mão no precatório, tentem postergar ainda mais os pagamentos, tentem fazer alguma coisa para reduzir o valor, né, o volume do pagamento, para usar esse dinheiro para financiar as contas públicas, ou é algo que não passaria por nenhum tribunal, né, especialmente pelo STF, no caso da União? Não, eu acho assim, é muito. A tua pergunta é excepcional, tá? E ela é importantíssima para o nosso mercado. Quando veio a crise, né? Quando veio o Covid em março, abril, os investidores ficaram enlouquecidos, né? Porque realmente foi um evento Black Swan, né? Foi a Covid foi. A gente levou a dívida PIB de 80%, 80 e pouco, para 100%. 100%, exato. E não foi o Brasil, Foi o mundo inteiro. o mundo inteiro. Nós estamos vivendo uma situação que impensável, Carlos. Não sei quantos anos você tem, você parece um cara mais novo e tal. Mas eu estou no mercado há mais de 30 e tantos anos. Quando é que Então, você ia ver? quando você começou. Quando é que você ia assistir uma projeção de inflação a 3,25, uma Selic a 2? Juro real negativo no Brasil e no mundo inteiro. Então, é uma mudança de paradigma. Com relação a esse meter a mão que a gente está falando, então, eu acho que tem umas boas notícias aí, tá? Boas notícias. Primeiro, a questão não é caixa, porque se ele parar de pagar, vai continuar no passivo. E como eu mostrei para você aquelas tabelas, fiz questão de mostrar as tabelas do governo do estado e tudo, está tudo ali, gente. Está tudo no balanço. Então, ninguém vai tirar isso do orçamento federal. exato. Ninguém vai tirar isso. É só uma questão de caixa e competência. Né? E, de novo, o governo imprime dinheiro. O governo federal imprime dinheiro. Então, isso está. Dito isso, o que eu acho que pode acontecer? Tá? O mercado já está bem mais organizado. Tá? Eu acho assim, cada estado e cada município pode realmente atrasar um pouco a fila. Não acho ilegítimo. Eu acho que podem oferecer mais descontos. Por exemplo, é 40% de desconto. Por que fizeram 40%? Alguns estados e municípios fazem uma escadinha, até 40%, máximo 40%. Ele falou, os que estão mais na frente, eu posso dar um desconto menor, você aceita? Mas qual é a mensagem que eu estou transmitindo? Eu acho que os governos vão falar, olha, quem aceita mais desconto, eu posso dar mais desconto. Isso é uma possibilidade. E é excelente para as contas públicas, porque todos aqueles números ali que você viu do governo federal, se meter 40%, reduz. É uma excelente notícia para o devedor. Então, acho que tem espaço aí para você, nos estados e municípios, negociar essa fila. E isso é bom. Quando a gente compra, a gente dá um preço para isso, para correr esse risco. Se vier um desconto maior, os preços vão cair e a gente vai comprar no outro preço. Mas acho que vai haver, o que eu acho é que vai ser uma coisa organizada e boa para os dois lados. No caso do federal, é diferente. O federal, como eu fiz questão de falar, ele imprime dinheiro, né? E ele entra na lei do orçamento e ele paga. O governo federal não tem desculpa. Não é que ele vai dizer, olha, não vou pagar. O que eu acho que ele pode fazer, tá? Existe um número mágico. Como vocês viram, em 2004, o governo federal pagava 2 bi. Está pagando 48 agora. Lá ele tinha uma regra que era o seguinte: precatórios até 15%, ele pagava 1 mais 5. 6 vezes. Ele fazia um carnezinho. Claro. O que era acima de 15% de todo o orçamento. 15% de 2 bi, você está falando de 300 milhões de reais. No caso dos federais, eu só lembro de um, que é a Copersucar, que é um valor de 5 bi, tem outro valor maior, que parcelou em 1 mais 5. Por quê? Porque a LOA era 2 bi, 15%, 300.
Com a LOA agora é 40, 50 bi, vamos fazer conta fácil, 15%, 7 bi e meio, não tem precatório assim. Então, o que eu acho que talvez o governo federal poderia fazer é reduzir esse número de 15 para 1%, 0,5%. Então, o precatório acima de 100 milhões, eu vou pagar em umas 5 vezes. Umas 10 vezes. Tem problema. Não tem problema. Tem que mexer na Constituição, não tem problema. Mas é uma solução que o que ele faria? Precatórios mais altos, ele faz uma fila. Tá? Uma vez feita essa fila, você poderia descontar esse fluxo ou na BLP, aí ele faria uma fila, precatório federal. Então você vai chegar, olha, meu precatório caiu numa fila de 10 anos. Tá bom, ele vai chegar, o dono do precatório vai chegar na BLP e falar assim, ó, quer comprar? Eu vou dar um preço para isso. Ou, no limite, até o próprio governo federal, como fazem os estados, ele pode falar, vamos fazer o seguinte, me dá um desconto de 40%. Ele vai competir comigo mesmo e se apropriar desse desconto, que os estados já se apropriam. Claro. Enfim, tem algumas soluções. Eu acho que qualquer coisa que aconteça, se acontecer, pode ser que não aconteça nada, viu? Pode ser que fique assim e tal. Mas eu acho que se acontecer, vai ser uma coisa organizada. Vamos ver então o que vai acontecer. Lembrando que um dos estados que mais tem problemas de orçamento público, o Rio de Janeiro, que mais paga rápido, né? Então, não necessariamente as duas coisas estão atreladas, né? Até porque Sim, e por que o Rio de Janeiro pagou rápido? Você lembrou muito bem. Por quê? Porque, por exemplo, na época, o Joaquim Levy era secretário. E ele percebeu essa a dinâmica. vantagem. Sim. Claro. Por que eu vou dar desconto para a BLP se eu posso me apropriar do desconto? Claro. Então, de fato, o governo poderia competir com fundos que nem o seu, né? Para tentar obter uma rentabilidade no fato, né? Está ganhando dinheiro e oferecendo desconto para quem receber. Exatamente. Então, de fato, vamos ver se vai ter uma inteligência desse tipo lá na Receita Federal, desculpa, no Ministério da Economia. Espero por vocês que não, porque senão o governo vai competir com a BLP, né? Mas não tem problema, o mercado é muito grande, então, é bom, os preços se ajustam melhor, é ótimo. Vamos ver então o que vai acontecer. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, como vocês estão vendo, manteria o papo muito mais longo, mas o nosso tempo é limitado. Eu queria agradecer muitíssimo o nosso querido Glauco Cavalcanti. Por favor, Glauco. O meu merchandising, o fundo está fechado, mas nós estamos abrindo um novo. Opa! Nós estamos abrindo um novo agora, que é o PCJ 8, que é rigorosamente igual a esse que está aí. Então, se eles estiverem interessados em procurar a gente, estamos colocando o fundo no ar nos próximos 4 meses. É só clicar aqui embaixo, vou deixar aqui o site. Opa, não. Aqui embaixo o site de vocês, para quem quiser, é só clicar aqui embaixo e dar uma olhada na BLP Asset. Então, muito obrigado ao Glauco Cavalcanti, CEO da BLP Asset, por ter estado conosco hoje. Legal, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição da Suno. Foi um prazer, muito obrigado. E muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui no YouTube e nas redes sociais. Deixa seu like maroto aqui embaixo, que ajuda muito o nosso trabalho. Deixa o seu comentário também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe também o vídeo e siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. E nosso site, sunoresearch.com.br/notícias, para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado ao Glauco, muito obrigado a todo mundo e até mais.